Olá, meus amados irmãos, graça e paz, como vocês se encontram? Que dia de hoje, tudo bem com vocês? Espero que o nosso Senhor Jesus venha renovar as forças de vocês, dando bom ânimo, força, coragem. Sejamos fortes e corajosos todos os dias para enfrentarmos as nossas lutas diárias, né? Quem não tem lutas, né? Todos nós temos, mas também temos um Deus poderoso para nos fortalecer todos os dias e nos dar vitória. Em nome de Jesus eu creio. Espero que você creia também. Amém? A palavra de hoje que eu trago para vocês está em Salmos 77. Vamos ler o Salmo todo, tá? Ele vai até o 20. Que diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus te der misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. E tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito. O versos 1 e 3 é um lamento e choro. No início, esse salmo foi escrito por Asaf, né? Então, no início, Asaf clama a Deus, revelando sua angústia. Ele menciona que sua voz chega até Deus, certamente. E que clama dia e noite. A intensidade da sua dor é evidente quando ele afirma: ah, meu Deus, clamo, e ele me ouvirá. Certamente que Deus ouve o nosso clamor, sim. A repetição de palavras enfatiza uma luta interna, desesperadora, e é em meio a esta dor que ele se lembra
que ele se lembra de Deus, mas a lembrança é amarga, cheia de desespero. O versos 4 e 9 é uma luta com a memória. Asaf se sente incapacitado de dormir. As lembranças do passado de Asaf que está atormentando ele naquele momento. Os dias antigos e os anos remotos. Esse é o versículo 5. Ecoam em sua memória. E suas dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus surgem. Então, em meio às lembranças do passado, o tormento dele, a dor dele, tudo que ele estava passando, em meio a tudo isso, Asaf chegou a duvidar, né? Chegou ao seu coração dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus. E ele pergunta, porventura rejeitará o Senhor para sempre? Quando surgiu a dúvida no coração dele, né? Asaf se sente incapacitado de dormir e são as lembranças do passado que o atormentam. Os dias antigos e os anos remotos ecoam em sua memória e suas dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus surgem. Ele pergunta, porventura rejeitará o Senhor para sempre? Refletindo uma crise de fé. Essa sessão revela o dilema existencial de se sentir abandonado por Deus, contrastando com as experiências passadas de ajuda divina. Do verso 10 ao 12, Asaf, ele examina o passado. Asaf decide refletir sobre as intervenções de Deus na história do seu povo. Ele faz um esforço consciente para relembrar as obras poderosas do Senhor, reconhecendo que o que Deus fez é uma parte essencial de sua identidade e fé. Este momento de reflexão é crucial, pois reconciliam sua dor atual com as promessas e provisões divinas manifestadas no passado. O versos 3 ao 20 já fala da grandeza de Deus, ele já se lembra, né? O salmo culmina em uma exaltação da grandeza de Deus através das ações redentoras na história de Israel, especialmente a libertação do Egito. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Afirma a singularidade da providência divina. Asaf reflete sobre o Mar Vermelho, onde Deus se revelou como poderoso e salvador, e encerra mencionando, como as águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Que coisa linda, né? Isso é tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. A alma e o espírito estão dançando de alegria. Isso é maravilhoso demais, é muito bom. Eu amo tudo isso. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, simbolizando a resposta da criação. A presença de Deus está. Esta seção destaca a soberania de Deus
como uma resposta à dor de Asaf. Eita glória! Bom, a aplicação deste salmo para as nossas vidas nos tempos de hoje é: este belo salmo, ele nos ensina a sermos honestos com nossas emoções e dificuldades em tempos de crises, né? Porque a gente tem tantas coisas, né? Tantas dúvidas, dificuldades, tanta coisa. E é normal que venhamos questionar a presença e a bondade de Deus em nossas vidas. Quantos momentos a gente não se encontra, quantas vezes a gente não se encontra para baixo, sem ânimo, sem força, sem fé, sabe? E chega até a esse ponto aqui que diz como Asaf chegou, né, de questionar a bondade de Deus e a presença de Deus na vida dele, né? Nós, nos dias de hoje, nós somos assim também. Quantos momentos a gente não se encontra dessa forma? Achando que Deus se calou, chega até a se perguntar: e aí, Deus, não me ouve mais? Por que não me responde mais? E a gente acaba esquecendo, né, das coisas maravilhosas que Deus já fez por nós. E continua fazendo, porque Deus, ele não abandona os filhos dele. Ele não nos abandona. Nós é que nos esquecemos por muitas vezes de buscar a Deus, de se render aos pés dele, de fazer as coisas para Deus, colocar Deus como prioridade em nossa vida. Quantas vezes a gente não faz essas coisas? Até mesmo nós cristãos, porque nós somos de carne e osso, nós somos pecadores também. Não é questão de pecado, na questão do pecado, de saber que você está fazendo coisas que desagradam a Deus. Não é sobre isso que eu estou falando, não é esse tipo de pecado. Porém, de fato, nós somos pecadores. Porque perfeito é só Deus, né, irmãos? Vocês me entendem como que eu estou falando, o tipo de pecado. Pode ser um pensamento de julgamento, por exemplo. Sei lá, tem tantas coisas, tantas coisas que é pecado, não somente aqueles pecados de tipo, é um adultério, é um pecado. É só um exemplo, irmãos, que eu estou falando aqui para que vocês me entendam, para que vocês me compreendam sobre o que eu estou falando, sabe? E em meio a tantas dúvidas, em meio a tantas lutas e dificuldades, a gente coloca a nossa fé à prova, sabe? E nós acaba nos esquecendo do que Deus já fez por nós no passado, na nossa vida, na nossa história, né? Mas isso é normal, porque nós somos seres humanos. Deus, ele é tão misericordioso que, assim, ele não quer que a gente continue fazendo essas coisas, que a gente continue sendo dessa forma. Ele quer que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente aprenda com as nossas falhas, sabe? E procure melhorar, procure se achegar a Ele, para que Ele nos ajude na nossa caminhada, na nossa, como que eu digo, nas nossas lutas diárias, porque não é fácil, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas, sabe? Às vezes a gente... tipo um exemplo assim, tá andando na rua ali, você encontra uma pessoa conhecida, aí você para ali, conversa e tal. De fato, ambas as partes não sabem o que um ou outro está passando na sua vida pessoal, na sua casa, sabe? Como que está a pessoa por dentro, como que está o coração dela, como que está a vida espiritual dela. A gente não sabe, porém, estamos vendo ali o fora ali, sabe? Mas por dentro somente Deus sabe. Então, assim, que nós não nos esqueçamos do que Deus fez e faz e que ainda fará por nós, porque Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, em meio às nossas angústias, que venhamos clamar ao Senhor, porque somente dele vem a nossa força, o nosso refúgio é o Senhor Jesus. Ele nos levanta com o braço forte dele e Ele nos ergue e nos coloca de pé, sabe? E se necessário for, o Senhor, Ele nos carrega no colo.
Deus, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, que venhamos ter gratidão em nosso coração a Deus por todas as coisas, que venhamos ser gratos a Ele por tudo. Olha, se não deu certo hoje, é porque não era o momento, talvez nem é aquilo que Deus quer para você, que Deus tem para você, sabe? Talvez você está querendo coisas que para você, no seu entendimento, é algo bom para você, ou até mesmo você entende que Deus quer aquilo para você, mas de fato pode não ser aquilo que Deus planejou para você. Então, que tenhamos a sabedoria para buscar em Deus, Senhor, apresentar nossas causas para Deus, sabe? Deixar Deus à frente de todas as coisas e resolver as coisas por nós, porque os planos de Deus são melhores e são mais altos do que os nossos. Então, assim, que nós venhamos descansar no Senhor sobre todas as coisas, sabe? Porque Deus, Ele pode tudo, nós não pode. Nós não pode nada sem a permissão dEle. E assim, a gente consegue fazer dentro da direção de Deus e a permissão dEle o que nós, seres humanos, alcançamos, até onde o nosso braço vai, até onde a nossa força vai. A partir dali, somente Deus pode todas as coisas. Ele chega em lugares que a gente não consegue chegar. Ele ouve coisas que a gente não consegue ouvir. Então Deus, Ele é poderoso. Então que nós não... mesmo que em meio às nossas dificuldades e adversidades da nossa vida, que nós venhamos clamar ao nome do Senhor, que nós venhamos nos rasgar na presença de Deus. Somente Ele pode nos ajudar, independente de qualquer situação que estejamos passando. Vamos confiar em Deus, acreditando que o Senhor, Ele fará tudo novo de novo. Ele nos traz esperança, Ele nos dá força para continuarmos. Mas só que assim, irmãos, a gente tem que buscar a Deus sobre todas as coisas e confiar, ter fé. Eu sei que eu falando assim, ter fé, parece algo tão fácil quando você está passando por algo tão difícil, quando a sua carga está pesada, quando o seu fardo está pesado, quando você já não está mais conseguindo dar um passo para frente, de tanto peso nas suas costas, de tantas coisas que você já não suporta mais, sabe? Só você sabe da sua luta diária, você e Deus sabe, mas abre a tua boca, dá o teu grito de socorro, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, ainda que seja em silêncio, ainda que seja o teu grito silencioso, o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Não precisa nem necessariamente você abrir sua boca e dar aquele grito que todos vão ouvir, mas dá o teu grito, mesmo no teu silêncio, o Senhor, Ele vai te ouvir. Porque antes mesmo que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, Ele já te conhece, Ele já nos conhece. Então, a nossa confiança está em Deus, que não venhamos desanimar, e quando o desânimo bater na porta, que nós venhamos nos lembrar de quem nos sustenta todos os dias, de quem vem a nossa força, que vem do alto, vem do nosso Senhor Jesus, e Ele jamais vai soltar a nossa mão, ainda que o cenário não esteja favorável. Não desista, continue remando. O Senhor é que está no teu barco, Jesus está no teu barco, e Ele não vai naufragar, o teu barco não vai naufragar, a tempestade não vai afundar o teu barco. Não te preocupes, fique tranquilo, tem de bom ânimo, sabe? Continue a remar, tu vai chegar do outro lado, porque o Senhor Jesus te garante, Ele te dará a vitória. Em nome de Jesus, eu creio. Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Então, em momentos de dúvidas, podemos e devemos nos voltar a lembrar das vezes que Deus agiu em nosso favor, nos fortalecendo, né? E além disso, né, irmãos, Ele nos fortalece quando a gente acha que eu não tenho mais força para nada. O Senhor chega e te carrega no colo, te coloca onde você não consegue chegar, sabe? Isso me fez lembrar daquela passagem lá do paralítico, sabe? Eu não consigo lembrar agora exatamente qual que é a passagem, mas eu posso depois procurar e trazer aqui para vocês, ou então eu coloco no vídeo fixado, no primeiro comentário, passagem lá do paralítico, que ele ficou por anos tentando chegar naquela água
quando os anjos agitavam a água para ser curado. E o Senhor chegou, e ele, mesmo depois de anos, o Senhor chegou até ele. Então o Senhor chegou e deu a vitória para ele, que ele esperou por tantos anos. Então não desanime. O que eu quero dizer com isso é que não desanime, pode passar o tempo que for, a tua vitória vai chegar, é porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, e o tempo dele é perfeito, ele não tarda, ele não falha. Quando acontece, é porque é aquele tempo que estava escrito para acontecer. Então não te preocupes, sabe? Mantenha-se firme e se agarre nas promessas do Senhor na sua vida. Tenha de bom ânimo. O Senhor, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele começou na tua vida e na minha vida também, eu creio. Todo o Salmo, tudo que está escrito lá é um convite para que nós venhamos expressar nosso desespero, a nossa dor para Deus, somente para Ele, não é para o homem não. O homem é limitado, o homem não consegue fazer nada, nós não conseguimos fazer nada, o homem que eu falo no geral, vocês estão me entendendo, em nome de Jesus, mas Deus, Ele pode fazer todas as coisas, e que nós venhamos confiar que Deus, Ele ainda escuta, mesmo quando parece distante, mesmo quando parece estar em silêncio. O Senhor também trabalha no silêncio, viu, gente? O Senhor também trabalha no silêncio. Ainda que você não ouça a voz de Deus falando ao teu coração, ou ainda que não venha alguém da parte de Deus para te dar um recado da parte dele, para falar contigo da parte dele, o Senhor está trabalhando da mesma forma. Ele está aperfeiçoando tudo que Ele tem para te entregar. Ele está te preparando para que você receba o que Ele tem para a sua vida. Então, a minha palavra de hoje, a palavra do Senhor para você hoje é esta, sabe? E eu espero que te edifique, que de alguma forma toque no seu coração, que de alguma forma eu consiga que o Senhor tenha te ajudado através da minha vida. Abra o seu coração para Deus. Se você está afastado de Jesus, volte aos pés dele. Volte para casa como filho prodígio. E não desanime. Agarre-se às promessas do Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar as tuas promessas, que ele venha te parar no meio do caminho. Não permita. O Senhor, ele é poderoso, ele te dá vitória, ele me dá vitória. Ainda que seja difícil a caminhada, porque ninguém diz que é fácil. E não é mesmo. Pode até dizer, mas não é. A realidade é que servir a Cristo, viver nos caminhos de Deus, é muito difícil, irmão. Você vai encontrar muitos obstáculos, muitas coisas vão te acontecer para te desanimar, sabe? Pessoas vão chegar até você e vão falar coisas horríveis para você, elas vão te machucar, até mesmo os próximos, vou dizer assim, até mesmo os de dentro de casa, porque a gente sabe que tem essas coisas, o inimigo, ele é sujo, ele levanta pessoas para te ferir, para te machucar, mas tem de bom ânimo. Continue, não pare, sabe? E entenda que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra é contra Satanás, é contra os dominadores das trevas, sabe? É contra o inferno, não é contra o teu irmão, não é contra ele quem você tem que lutar. A nossa luta não é com armas deste mundo aqui não, físico não. Não é arma física não, irmão. É arma espiritual. São armas espirituais. E essas armas nós temos, que Deus nos dá. Nós temos, vou dizer assim, me arrisco até dizer, um arsenal de armas espirituais que nós temos, que Deus nos dá. Sabe? Então, que tenhamos essa sabedoria, que venhamos buscar sabedoria em Deus, para que nós consigamos lutar e vencer, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então, independente de qualquer luta que você passe, você já venceu, em nome de Jesus. Eu declaro isso na sua vida. Em nome de Jesus, todas as tuas lutas vão ser cessadas, mas no tempo certo, entenda,
há tempo para todas as coisas. Só confie em Deus, não desanime, continue a remar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Peço que vocês curtam e compartilhem este vídeo em nome de Jesus. Sigam o canal Rompendo com Cristo. É obra de Deus na vida de vocês, na minha também. Não é nada, não estou fazendo nada por mim. É por Deus, é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E me ajudem a levar a palavra de Deus às pessoas que precisam, irmãos. Às vezes tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e eu creio ainda que nesses tempos de hoje que a gente vive, a tecnologia eu sei que está bem avançada aí. Hoje em dia quase todo mundo tem um telefone, tem redes sociais e tudo mais, tem acesso, né, que eu tô querendo dizer, que tem acesso, mas nem todos pode ter acesso por algum motivo, sei lá, mas enfim, vamos levar o evangelho adiante aí, gente. Me ajuda aí em nome de Jesus. Então também vamos aí junto nessa caminhada em nome de Jesus, vamos ajudar. Jesus está perto de voltar, Jesus está voltando, e não há mais tempo para perder, não há mais tempo para esperar, não há o que esperar. Vamos levar a palavra de Deus adiante, sabe? Vamos, se você tem conhecimento, maravilha, vamos compartilhar o conhecimento que você tem com os que não têm. Eu tenho pouco, mas eu estou buscando em Deus e já estou compartilhando com os meus irmãos o pouquinho que eu sei, sabe? O meu desejo maior é levar a palavra de Deus, é falar sobre o amor de Deus, porque para mim, não necessariamente eu tenho que ter um conhecimento, vou dizer assim, conhecimento sim nós temos que ter, mas eu me refiro na questão de que, eu só vou falar de Deus se eu tiver um conhecimento bem grande. Não, eu posso chegar em qualquer pessoa e dizer quem é o único e suficiente Salvador para nossas vidas. Eu posso chegar e dizer, Senhor, o nosso Senhor Deus é o único e suficiente Salvador para sua vida. Busque a Jesus. Essas palavras falar do amor de Deus, sabe? Se você tem mais conhecimento, sabedoria, beleza, vamos levar o evangelho adiante, vamos falar do amor de Deus, vamos falar do que Deus tem para a vida, para as nossas vidas. Um dia eu vou poder contar o meu testemunho quando for a hora, porque há tempo para todas as coisas. Quando chegar o momento, eu poderei contar o meu testemunho aqui para edificar a vida de vocês também, sabe? E incentivar pessoas que acham que não tem mais jeito, que não tem esperança mais alguma. Só o Senhor pode trazer esperança para as suas vidas, para as nossas vidas. Obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, viu?